Saravá, meus irmãos, Pai Jonathan aqui para mais um vídeo. Estamos na nossa aula 3 e nesse vídeo nós vamos falar sobre por que tanto preconceito. Sejam todos muito bem-vindos. Esse tema, por que tanto preconceito, ele é bem delicado e eu quero tratar com vocês ele bem devagar, bem tranquilo, porque ele pode criar uma má interpretação do que eu vou falar. Então, caso você tenha dúvida da minha expressão, do que eu estou dizendo, da minha opinião, me manda uma mensagem e a gente conversa. Primeira coisa a respeito desse preconceito que existe: o preconceito é criado dentro do próprio terreiro. Sim, além de um sacerdote com seus filhos tocar o seu trabalho, prestar caridade, fazer suas obras sociais, fazer suas ações espirituais, além de tudo isso, existe um problema dentro de um terreiro, que é a humanidade. As pessoas são falhas, e as falhas das pessoas criam uma situação em que as pessoas julgam as pessoas. Existe uma palavra que é usada na religião, que ela se chama rumbe, que ela significa respeito. Você precisa respeitar o seu irmão da mesma forma que você respeita a si próprio, que você respeita a sua família, que você respeita a Deus. Quando há alguma divergência de opinião, o mais correto é sentar, conversar e está tudo resolvido. O preconceito é criado quando nós julgamos alguém sem conhecer, quando nós julgamos uma ação sem saber. O maior preconceito que eu conheço dentro da Umbanda são filhos que julgam a incorporação de outro filho ou de outra pessoa. Não cabe a ninguém julgar a incorporação de uma pessoa ou não. O que um médium consegue obter durante a sua incorporação, no decorrer de um trabalho, é credibilidade. Aonde as pessoas ao seu redor acreditam, confiam, têm fé, possuem credibilidade naquele médium, porque acreditam que aquele médium tem ética e está trabalhando firme com os seus espíritos. O que não pode acontecer é essa pessoa julgar a incorporação de outra sem conhecer. Você sentou e conversou com aquele guia? Você sentou, teve alguma orientação daquele guia? Aquele espírito lhe falou algo errado, alguma besteira, algum deslize para que você possa julgar a incorporação do seu irmão? Por que eu falo isso? Há pessoas que no ato da incorporação, há médiuns que durante essa incorporação, porque não existe só a mediunidade da incorporação, são inúmeras: intuição, psicografia, audição, incorporação, aí nós temos viagem astral, nós temos visão, e tem outras diversas, nós vamos falar no curso sobre. A questão não é tanto abranger nos meios de mediunidade, mas a mediunidade de incorporação, ela varia de pessoa para pessoa. Há pessoas em que a incorporação não é mais forte ou mais fraca, mas o acesso daquele espírito à matéria do médium, ela é diferente, ela tem acessos diferentes. Como assim? Pense da seguinte forma: duas pessoas podem dirigir o mesmo carro e vão dirigir de formas diferentes. Se você colocar 20 pessoas dirigindo o mesmo carro, elas vão dirigir com velocidades diferentes, pisando no acelerador diferente, tocando a marcha diferente, velocidades, tempos, tudo diferente. Conseguiram entender? Mais ou menos? Um espírito, ele pode incorporar numa pessoa A, na pessoa B e na pessoa C. Em cada um vai ser diferente, porque o instrumento é diferente. A forma de manipular as ferramentas são diferentes. Com isso, vai ter espírito que na hora que está falando, ele consegue trazer o sotaque dele, porque ele tem acesso à fala do médium
e consegue manipular o tom da fala, manipular as cordas vocais. Então ele consegue falar com um sotaque diferente. Há espíritos que conseguem manipular toda a face, fica com o olho fechado, fica com ranzinza. Há espíritos que conseguem manipular o corpo e conseguem se manifestar, dançar, ter trejeitos. Há espírito que consegue manipular a ponto de conseguir dançar capoeira, mesmo que o médium nunca tenha visto dança na vida. Só que isso não é regra, porque há pessoas que esse espírito vai chegar e não vai conseguir fazer isso, porque ele não tem um acesso total à matéria. Isso é possível adquirir? É e não é. É desenvolvimento, é prática, é tempo, e pode ser que você vai passar a vida inteira e não vai chegar a esse ponto de mudar algum trejeito humano. Exemplo, conheço uma mãe de santo, muito amiga minha, gosto muito dela, há anos, se eu não estou enganado, já faz 50 anos que ela é mãe de santo, e quando ela incorpora, a fala dela é como se ela estivesse falando aqui agora, só que está incorporada. A fala não muda, e não há mal algum nisso. Os outros trejeitos mudam, a fala não muda, alguns guias não mudam, alguns conseguem mudar. Mas é um exemplo, e isso não é ruim. Só que para algumas pessoas que acaba gerando o preconceito em apontar o dedo, não está mudando a fala, não está incorporado. Então, quando eu falei que esse nosso vídeo ele pode criar intriga, é que o mal da Umbanda é os umbandistas. Os umbandistas julgam o seu próprio povo. Esse é o começo. Depois disso, nós entramos num preconceito de quem está lá fora, da porta para fora. Porque agora eles não conhecem o que acontece nas quatro paredes de um terreiro. E aí agora eles ficam supondo o que ocorre e criam o preconceito. Em todas as formas nós vamos ter. A Umbanda, desde que nasceu, ela foi julgada, ela foi perseguida. Houve casos de cavalaria entrando dentro de terreiros. Ainda há casos de terreiros sendo arrombados, incendiados, tudo sendo quebrado, porque as pessoas não conhecem. Pode ser que a culpa disso seja do próprio brasileiro, seja própria da cultura, que foi impregnado na nossa cultura quando surgiu o descobrimento do Brasil, quando os jesuítas vieram e ensinaram para o indígena, forçaram ele a aprender o catolicismo, forçaram o negro a aprender o catolicismo e ter alguma forma de esconder a sua religião. Pode ser que naquele momento começou o preconceito, porque não houve uma aceitação. A aceitação gerou dúvida, que depois dessa dúvida gerou medo do desconhecido, e o medo gerou preconceito. E hoje nós temos que limpar todo o passado que foi feito de erro, e tem muito erro para limpar nesse passado. O que nós precisamos fazer? Cada pessoa, cada filho que veste o branco, cada pai de santo, cada terreiro precisa se unir. A Umbanda tem que ser unida. Quando todos se unem e começam a falar para fora o que nós fazemos aqui dentro, não esconder mais, colocar um nome na frente do seu terreiro, abrir as suas portas, chamar a sua comunidade, chamar o padre da comunidade, chamar o pastor da comunidade, venham conhecer a minha casa, venham aqui dentro, vejam como é, assistam uma sessão, eu vou na sua missa, eu vou na sua sessão, venha conhecer, venha aprender, ensine o seu rebanho o que nós temos aqui dentro. Aí nós conseguimos quebrar o preconceito. O preconceito é uma coisa que vai demorar, ao meu ver, anos para ser extinto. E talvez, ainda assim, não consigamos eliminar ele completamente. Mas é obrigação de um pai de santo, obrigação de um sacerdote, de um dirigente, de alguém que colocar suas guias de 7 fios no pescoço. É obrigação dele, pelo menos, ensinar seus filhos a não terem preconceito com outras religiões e com outras pessoas. Se cada um fizer um pouquinho, essa guerra se resolve. Mas cada um tem que fazer um pouquinho. Seja como uma aula como essa que eu estou fazendo. Então eu peço, nesse momento, para todos os pais de santo que estão me ouvindo, para todos os filhos de outras casas que estão me ouvindo, peçam para seus sacerdotes, seus pais de santo, fazerem um vídeo curtinho,
nós temos várias redes sociais hoje, e divulgar um vídeo sobre isso, sobre preconceito, um vídeo sobre ensinar os outros antes que os outros nos julguem, curtinho, 5 minutos, todos vão ter 5 minutos, peçam, por favor, e vamos encher as redes sociais, seja elas quais forem, da verdade, para que as pessoas conheçam o que acontece dentro das 4 paredes e esse preconceito seja eliminado. Agora, se você é um filho de santo, seja da minha casa ou de outro, coloca a sua mão na consciência e veja se você não está sendo preconceituoso com alguém, ou com alguma entidade, algum trabalho, alguma casa. Conheça antes de falar. Isso serve para mim, eu preciso também, como todos os outros. Eu preciso conhecer outras coisas antes de julgar. Senão eu também estou sendo preconceituoso. Preciso, cometo meus erros, falei meu pai por cometer esses erros, mas eu preciso evoluir. E peço que meus filhos também evoluam. Cometam seus erros. Errar é humano. Aprendam com eles e não errem de novo. Axé a todos.